Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência hoje à nossa análise sobre o Gato Preto, do Edgar Allan Poe, né? Um conto altamente simbólico, né? Antes, não se esqueçam, clique aí no gostei, clique no sininho e se inscrevam no canal, tá certo? O Gato Preto, o título já diz, trabalha com símbolos muito poderosos. Primeiro símbolo, o gato. O gato. O gato, principalmente no século XIX, era um símbolo de forças obscuras, de forças instintivas, de forças que poderiam estar vindo de um outro mundo, do mundo do maligno, do mundo do mal, né? Do mundo da morte, do mundo do sofrimento, da destruição. Então o gato, em muitas culturas, e na nossa assim está associado a tudo isso que é negativo, né? O gato como um símbolo do mal, do sofrimento, da feitiçaria, da morte. Agora o Poe vai escolher o gato, mas não é um gato somente, não trata-se somente do símbolo do gato, mas também da cor do gato. O gato é preto. O gato sendo preto vai reforçar esse simbolismo negativo que o gato já tem. A cor preta é uma cor que remete à noite primitiva, à noite dos tempos imemoriais, onde os humanos se reuniam em torno de uma fogueira durante a noite para afastar os temidos predadores, né? Se não tivesse aquela luz ali, se aquelas pessoas fossem devoradas pela escuridão, elas depois seriam devoradas pelas feras. Portanto, manter-se longe da escuridão, manter-se longe do negro da noite, correspondia a sobreviver. Com a decorrência dos anos, dos séculos, dos milênios, esse negro perigoso da noite foi se associando ao mal, ao sofrimento, à morte, aos deuses malignos, né? Foi se associando ao mal. Então, quando o Poe fala do gato e fala do gato preto, ele tem dois símbolos que um reforça o outro. Veja como ele vai nos conduzindo, né? Veja a sua elegância, né? Mas não termina só por aí. Nós temos um terceiro símbolo. O gato preto é o único personagem da trama que tem nome, né? Qual o nome dele? Plutão, ou Pluto. Algumas traduções Pluto, algumas traduções Plutão, né? Os outros personagens todos não têm nome. Por quê? Porque o gato é o elemento estruturador de toda a ação dramática. É em torno dele que tudo irá se desenrolar. Todo o drama e toda a tragédia irá se desenrolar. E qual é o nome do gato? Pluto ou Plutão, já falei. E por que Pluto ou Plutão? Olha, quem foi Pluto ou Plutão? Deus da mitologia romana. Senhor do submundo, do mundo subterrâneo, onde moravam as almas dos mortos. Então Plutão era o rei das almas dos mortos. Comandava as almas dos mortos. E Plutão era também o rei das riquezas materiais,
portanto um Deus muito poderoso, que comandava o mundo subterrâneo dos mortos, mas tinha forte poder no mundo dos vivos, porque era ele que comandava as riquezas materiais. Então vejam bem que nós temos 3 símbolos nesse animal. Primeiro, um animal muito bem escolhido, um gato, com toda a simbologia que a isso remete. Depois, a cor do gato, com toda a simbologia que a isso remete. E depois, o nome do gato, com toda a simbologia que a isso remete. Não é nada a ver com o planeta Plutão. O planeta Plutão vai ser nominado em 1936, no século seguinte, muitos anos depois do Paul ter escrito O Gato Preto, tá certo? Tá? Então veja bem que o Paul teve um cuidado muito grande, né, na montagem da personagem do gato. É gato, é preto e se chama Plutão, certo? Bom, o narrador do conto vai nos contar de que ele sempre foi um sujeito muito bonzinho com os animais, sempre tratou os animais muito bem. Ele era quase um santo, o nosso narrador, né? Temos que desconfiar um pouco desse narrador. Bom, esse narrador disse que depois ele começa a beber. Começa a ingerir muita bebida alcoólica, então ele começa a chutar o cachorro, a bater no coelho, ele tem um macaco, começa a torturar o macaco. Por enquanto ele preserva o gato, porque o gato era o animal preferido da sua esposa e dele também. Mas depois até o gato também irá entrar nessas agressões e nessas torturas, né? Mais para frente, nos outros vídeos, nós vamos ver. Bom, o nosso narrador quer nos convencer de que é a bebida que está fazendo isso com ele. Primeiro ele joga a questão da bebida, depois ele vai jogar outras coisas, né? Ele quer nos convencer que é a bebida que está fazendo ele ficar agressivo, bater nos animais e torturar os animais e tal. E aqui nós vamos levantar uma lebre que depois será dissecada mais para frente nos próximos vídeos. Para nós entendermos bem essa relação do narrador com o gato, que são os dois principais da história, né? O narrador e o gato, nós podemos até fazer um paralelo, já adiantando aqui o nosso raciocínio, de que o gato é um reflexo do narrador, que o gato é um duplo do narrador. Para nós fazermos isso, nós temos que lançar a mão do nosso grande intelectual vienense, né? Freud, criador da psicanálise, um Freud que só nasceria depois do Paul. Veja a genialidade do Paul, né? O Paul escreveu o seu conto e não sabia nada de psicanálise. Nem Freud era nascido ainda. O Paul morre jovem, infelizmente morreu muito cedo, 40 anos apenas. Ele morre em 1949. E o Freud só em 1849. E o Freud só vai nascer em 1856, na década seguinte, né? Então uma distância até Freud crescer, ficar adulto, elaborar suas teorias, vai demorar muito tempo. Mas o Freud vai elaborar um conceito que nós podemos aplicar aqui e utilizarmos esse conceito como nosso grande instrumental teórico aqui, para podermos explicar toda essa trama, né, que rege o Gato Preto, né? O Freud vai criar o conceito do estranho familiar. O estranho familiar. O que é isso? O estranho familiar seria mais ou menos o seguinte. Tem um capítulo bem conhecido do Freud que trata disso. O estranho familiar seria o seguinte. O indivíduo estaria na vida dele tranquila,
ordinária, repetitiva, monótona, tranquilo, sem nenhum sobressalto. O próprio narrador do conto, ele vai dizer que a história que ele vai contar é uma história boba, é uma história simples, é uma história do cotidiano, é uma história familiar. É verdade, mas essa história será completamente transformada em algo que não tem nada de familiar, em algo que não tem nada de comum. É uma história que vai estar pontuada por fatos extraordinários, né? Por fatos não aceitáveis, né? Então o Freud dizia que então, o indivíduo imerso no seu cotidiano, na sua mesmice, em determinado momento o indivíduo se teria um certo estremecimento, porque esse indivíduo viria a sofrer uma irrupção, né, na sua realidade, de algo esquisito, de algo estranho, de algo que não estava programado para tal, né? E o que será esse algo? Esse algo pode ser muitas coisas. Pode ser, por exemplo, a visualização de um sósia. O Dostoiévski trabalha isso muito bem num dos seus romances, né? Então você consegue, você vê um sósia e uma pessoa extremamente igual a você, e por um momento você tem ali um momento de estranheza, né? De que aquilo foge totalmente ao cotidiano. Mas você poderá ter também essa sensação de estranheza em uma pessoa diferente de você, mas uma pessoa que quando você vai conversar com ela, quando você vai se inteirar com ela, essa pessoa começa a refletir partes ocultas do seu eu, partes que encontram-se recalcadas da sua psique. Né? Esse indivíduo começa então a jorrar algo que você guardava ali muito escondido, às vezes tão escondido que nem você sabia da existência, né? Nem você sabia da existência. E muitos disso que retorna, que o Freud chamava de recalques, muitos desses recalques são recalques agressivos, destrutivos, né? O que será no caso do nosso narrador. Vocês já perceberam aí quem será o duplo do nosso narrador. Eu já tinha adiantado antes. O gato preto será o duplo do nosso narrador, que fará com que o nosso narrador faça uma erupção dos seus recalques reprimidos, claro, recalque está reprimido, né? Recalques esses, geralmente, mas não necessariamente agressivos, violentos, destrutivos, recalques mortíferos, né? Ele vai fazer com que esses recalques venham à tona, né? Venham à tona, e isso é que dará toda a condução do nosso conto, né? Toda a tragédia do nosso conto. Mas por que um gato iria fazer isso? Já falei antes, não era um gato comum, não era um animal comum, não era um animal comum, não era uma borboleta, não era um passarinho, não era uma tartaruga, era um gato. Eu falei do simbolismo do gato, associado à feitiçaria, associado ao demônio, associado ao mal, associado à morte. E não é um gato comum, não é somente um gato, é um gato preto. Falei antes, ok? É um gato preto relacionado às noites imemoriais, à noite primitiva, à noite em que o homem era atacado pelas feras, você precisava da luz para se proteger. Portanto, o simbolismo da noite foi se construindo, o simbolismo do negro, como uma coisa ruim, como uma coisa associada ao mal, associada ao sofrimento, à morte, à bruxaria, ao demônio. E depois tem o nome do gato, que é o Plutão, Deus do o Senhor do mundo subalterno, do mundo dos mortos. Carga simbólica muito poderosa.
será essa carga simbólica muito poderosa que fará irromper os recalques agressivos, destrutivos e mortíferos do nosso narrador. Tá certo? Pessoal, não se esqueçam, clique aí no gostei, clique no sininho e se inscrevam no canal. No próximo vídeo, nós continuamos com o Gato Preto do Edgar Allan Poe. Tá certo? Tchau!